live de medo. Nem é, acho que nem é, né? O vazio de Silent Hill. O principal objetivo de um jogo de terror é te deixar completamente aterrorizado enquanto você joga. E durante anos, eles conseguiram fazer isso muito bem. Sabe, no começo funcionava. Você realmente sentia medo enquanto jogava. Seja de um perseguidor bizarro Hoje em dia tem que ser de um Carrey, rapaziada. Até mesmo de um furry. A questão é que a fórmula vai envelhecendo e junto com ela, a graça também vai acabando. Tudo que você consegue é se assustar porque o jogo força isso com algo aparecendo do nada na tua tela com um som muito... mas essa daqui é forçada, mano. A mulher tava muito... Não, aquela mulher tá muito assustada. O bicho nem apareceu e ela... Isso. Ela tá muito assustada, essa mulher. Algo aparecendo do nada na tua tela com um som... Cadê o Kleber? Você tá assustando com Pop Playtime? Muito no Gato of Bambam. Alto. E sei lá, tem gente que dá até risada disso. Mas isso faz com que a premissa principal de te deixar aterrorizado desça rio abaixo. Mas quem diria que um jogo feito há 22 anos atrás conseguiria realizar essa tarefa tão bem? Silent Hill. Esse jogo teve um remake, não foi, rapaziada? Hill 2, na minha história com videogames, foi a experiência mais terrível e apavorante que eu já experienciei em um jogo. Tudo isso porque ele não fica te forçando a se assustar, mas sim sutilmente faz com que você comece a se tornar parte daquele mundo, o qual possui uma característica que o difere da maioria dos jogos de terror: o vazio. O vazio de Silent Hill. Andou com medo, JJ. Em Silent Hill, estamos presos a um mar simulador de linearidade e transição simulator sem fim. Ele é um jogo que te causa agonia. Algumas portas que supostamente te levariam à saída, na verdade, te distanciam ainda mais dela. Cada sala do jogo está entrelaçada com o que torna os espaços liminares tão assustadores para nós. Inúmeras ruas vazias, prédios decadentes, hospitais, um cemitério e até mesmo uma prisão, a qual nem parece fazer sentido estruturalmente. Cada cenário que o jogo nos apresenta foi feito propositalmente para nos passar ao máximo a sensação de isolamento. Não há mais nada vivo e em movimento naquele local, mas pode ter certeza que você não está sozinho ali. Se você quer aprender comigo a fazer vídeos como esse, eu formalmente te convido a participar do meu treinamento de edição de áudio, vídeo e imagem. Além de um mês de consultoria no WhatsApp, você ainda vai estar levando mais 3 e-books para poder estudar aonde quiser. Dito isso, sem enrolação, vamos continuar. Você perdeu! James Sunderland, o protagonista, acabou de perder a sua esposa. O seu mundo desmoronou, nada mais faz sentido e tudo se tornou um vislumbre para ele. Porém, e se tudo aquilo foi um sonho ou... Mentira, um sonho nele, matou a esposa. Ou um mal entendido? James passa a considerar esse Toma spoiler, toma spoiler. Spoiler na sua cara. Hipótese quando recebe uma carta de sua falecida esposa, a qual dizia o seguinte: In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Se eu não me engano, tem um filme, né, de Silent Hill. Ele é baseado em quê, rapaz? Vocês já viram? Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Antes de começarmos a busca por Mary, James toca o seu próprio rosto, como uma forma de confirmar se tudo aquilo era real. Como a esposa falecida dele estaria nessa cidade longe de tudo? Isso não faz nenhum sentido. Aonde estavam as pessoas daquele local? Por que o protagonista insiste em procurar uma mulher que já estava morta? E o primeiro caminho que tomamos é muito
muito longo e principalmente cansativo, como se fosse o jogo te dizendo que não há mais volta. E a cada avanço que você dá, é como se você entrasse mais e mais fundo na mente de James. Na verdade, o que nos esperava não era uma simples busca por alguém, mas sim uma passagem pelo inferno para que James enfrentasse os seus próprios demônios em uma espécie de jornada de punição. A Maria. Aí, a cabeça de pirâmide. A cidade está repleta de bicho ruim, os quais vão de monstros que se contorcem até mesmo manequins e enfermeiras que remetem a algo um pouco mais sexual. Na minha interpretação, cada inimigo do jogo representa a mente perturbada do protagonista. Os monstros são frequentemente interpretados como representações de temas e emoções subjacentes. Veja bem, antes de morrer, a Mary, né, a esposa do James, ela se encontrava em um estado deplorável. Ela estava lá no hospital e ele basicamente não aguentava mais ver a sua mulher daquele jeito. James vivia atormentado pela culpa e pela sensação de ter falhado em cuidar de Mary da maneira adequada. Ele carregava uma grande carga emocional relacionada ao seu casamento e ao sofrimento da sua esposa. Mas a verdade é que ele nem cuidou dela direito. E aqui vai um spoiler gigantesco. Pause e sai do vídeo se você não quer ouvir. Acabou o react, rapaziada. Tô brincando, rapaziada. Já tô... Você é besta, você é boba. Você é boba. Oh, meu Deus. Você vai acreditar nisso. Quem jogou sabe que, na verdade, James foi o responsável pela morte de Mary, a sufocando com um travesseiro enquanto ela ainda estava em estado terminal. Então, cada monstro do game, ele ali representa esse período que James estava vivendo. Veja bem, esses monstros que ficam se contorcendo, na minha interpretação, representam o modo em que James via sua esposa. A figura deitada representa a imagem de um paciente do hospital se contorcendo em agonia, relacionado à distorção física. Como a própria Mary disse, eu pareço um monstro. Além disso, o bicho ainda cospe uma névoa ácida no protagonista. Deus. Isso é sugestivo, tipo um vômito, aludindo ainda mais ao tema da doença. Mas também pode representar as palavras sujas que Mary direcionou a James nesse processo. Ela xingava muito ele e o tratava mal. E o zíper no seu rosto significa que ele queria que ela basicamente calasse a boca. As enfermeiras podem representar a luxúria e a tentação, bem como a representação distorcida da figura de cuidado e proteção. E elas se encaixam perfeitamente no tempo em que James estava cuidando de Mary no hospital. Ele ficava olhando para elas, principalmente para os seus corpos. Por isso elas estão com o rosto tapado, o que representa que ele só as via como um objeto de sua vontade. O mesmo ocorre com os manequins, os quais eram representados por longas pernas femininas. No jogo também encontramos uma personagem de nome Maria. James a vê como uma versão mais sexy de sua esposa Mary, o que nos revela mais sobre os seus pensamentos implícitos. Na minha cabeça, Maria representa a sua esposa antes da doença, ou até mesmo um alter ego, tipo uma versão a qual ele idealizava como a perfeita para sua esposa, com roupas chamativas e etc. E é claro, o cabeça de pirâmide, o qual é fruto de inúmeras interpretações, frequentemente associado à culpa e ao desejo de punição. Ele pode ser interpretado como uma representação dos pecados e remorsos do protagonista, mas na minha humilde opinião, ele representa as partes mais profundas da mente de James, o qual, em toda aquela frustração sexual, já pensou em fazer coisas horríveis, e essa cena representa muito bem isso. Mano. Tá fuck. Tá bom. Conforme vamos jogando... Eu achava que ele tinha matado ela, tipo, matado, tipo, só porque sim, tá ligado? Mas é que ele tava cansado de ver a mulher dele sofrer e sufocou ela, né? Não tô minimizando, tá ligado? O que ele fez, que de qualquer forma ele ainda matou uma pessoa viva.
Mas eu achava que ele tinha matado uma pessoa que tava bem e tal. Percebemos que por mais assombrosa que aquela cidade seja, nada daquilo existe na verdade. É tudo na cabeça Quanto mais fundo dele. entramos na cidade, mais profundamente mergulhamos na mente do protagonista. E é então que ficamos imersos às suas dúvidas, angústias e erros. E o que prova isso é que em um local repleto de monstros, uma criança brinca sem medo algum nesse ambiente mergulhado em escuridão. E quando indagada, esperança. ela replica falando: "Que monstros?" Já outras pessoas que estão perambulando pela cidade parecem estar em profunda reflexão sobre algo que aconteceu. A princípio, ficamos com pena do personagem, pelo fato dele ter simplesmente cometido um engano e tropeçado nessa cidade. Mas ao decorrer da história, percebemos que ele foi atraído para cá pela carta da sua esposa, com o intuito de enfrentar o julgamento por algo que ele fez, algo que ele estava reprimindo dentro da sua cabeça, que foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Cada indivíduo que aparece na cidade vê um tipo diferente de monstro. Outros personagens nos revelam Eles também através de vê. pistas que eles também veem criaturas, mas de outra maneira, adaptada aos seus Caralho, que próprios foda, problemas mano. psicológicos. Ninguém vai a essa cidade por conta própria. Na verdade, eles são tentados por algo, como no caso do personagem, a carta da sua falecida esposa. E é muito interessante a forma com que o jogo mostra que cada personagem vê a cidade de uma perspectiva diferente, de acordo com aquilo que ele passou. Já a Laura, a garota que tá brincando naquela sala escura, não vê monstros porque ela não fez nada de errado Ela é na criança ainda, interpretação. né? Ela não tem nenhuma dor ou culpa. Isso dá uma profundidade e simbologia gigantesca para o game. E por isso que eu acho ele incrível. Cada um tem sua própria opinião sobre o jogo. Isso é muito legal. O vazio de Silent Hill é retratado de várias maneiras. Aquele local representa uma visão distorcida da realidade, envolta em traumas e escuridão. As ruas e construções abandonadas exprimem a sensação de abandono e desolação, em um local onde parece não haver mais esperança. Esta sensação de vazio é sobrecarregada pelo fato de que pela maior parte do game não vemos outros humanos, agravando a sensação de vazio e desamparo. Seu sentimento de perda o leva a uma obsessão pelas respostas capazes de preencher o seu vazio. A ambientação escura é a principal razão pela melancolia desse jogo. A claustrofobia, a neblina, a escuridão e trilha sonora, tudo feito de uma maneira... É porque ele faz com que você se sinta imerso, né, mano? Eu tô no vídeo aqui, eu tô percebendo que eu tô imerso pra caralho. majestosa para o desconforto. As criaturas grotescas, simbolismos e enfermidades fazem de Silent Hill um dos jogos mais ambientados no quesito horror, pois quando você joga por um tempo muito grande, você começa a se sentir nessa cidade, pulando cada vez mais e mais fundo na ideia de que sempre haverá algo para ser preenchido. E é claro, eu não podia fazer um vídeo sobre Silent Hill sem citar a sua trilha sonora maravilhosa, é boa? a qual eu uso em quase todos os meus vídeos, composta pelo mestre Akira Yamaoka. De alguma forma, esse cara fez com que a batida de algumas músicas ficassem confortavelmente relaxantes, mas ao mesmo tempo beirando o vale da estranheza, o que se encaixa perfeitamente com o game. Que massa. Eu não sei se você já reparou, mas o próprio título das trilhas sonoras falavam muito sobre o jogo. Por exemplo, Nunca Me Perdoe, Nunca Me Esqueça, Um Mundo de Loucuras, Paraíso Silencioso, Terror nas Profundezas da Neblina, A Escuridão que Espreita em Nossa Mente, e entre outras. Ao passar dos anos, Silent Hill se tornou uma potência, uma inspiração para os jogos que estavam sendo produzidos na época, com uma maré de ideias causadas pelas limitações. Caso você não saiba, a neblina era uma limitação de hardware na época. Por exemplo, olha como fica o jogo sem a névoa. A neblina servia meio que para maquiar isso. E acabou se tornando uma característica fundamental para o jogo. É verdade. Cara, isso torna o game extremamente cativante pelo seu terror incomum, né? Um terror mais psicológico, sem jumpscares ou algo do tipo. Mas sim mergulhando o jogador em camadas de interpretação. Mas ali eu acho que era por causa do fog, né, mano? Torna uma experiência não de neblina, única mas e memorável, fazendo com que ele seja um dos, ou se não o melhor jogo de terror de todos os tempos. E aí, cara, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like. Lembrando novamente, se você quer fazer vídeos igual esse, eu tenho meu treinamento aqui embaixo, onde eu te ensino do zero ao avançado a fazer vídeos como esse, ok? Então aqui foi o JJ, muito obrigado por assistir até aqui.
server real? Is server real? Is server real? Play reversing. Play reversing. Play reversing. Play reversing. Acabou. Canal do JJ. Mano, eu enganchei numa letra, bicho. É isso mesmo. Canal do JJ na descrição, rapaziada.